Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 indicadores que todo investidor deveria conhecer. Esses indicadores talvez você já conheça, mas você não sabe muito bem o que cada um funciona, para que cada um serve. Isso vai te ajudar na sua caminhada, na sua jornada, para você ter um rendimento acima do mercado. São indicadores que você precisa prestar atenção e entender como que eles funcionam para você tirar seus benefícios. O que acontece é que muitas vezes os investidores, eles começam comprando diversos ativos, compra ação, compra fundo imobiliário, ETF, e esquece de avaliar algumas questões, alguns pormenores que existem em cada tipo de ativo, em cada classe, em cada setor. Conforme o tempo vai passando, ele necessita fazer um resgate, necessita fazer uma venda e não entende muito bem como funciona. E eu vou explicar nesse vídeo como isso funciona. Então, os 5 indicadores que todo investidor deveria conhecer. O primeiro deles é a rentabilidade. Esse aqui é o mais básico de todos, porém, tem pessoas que não olham a rentabilidade em porcentagem, ela olha a rentabilidade apenas em valores do preço, em valores absolutos. Se você teve 10 centavos de rendimento ou R$ 1 de rendimento, isso não quer dizer nada. Você precisa saber qual que foi a porcentagem que você ganhou em relação ao ativo que você tinha. Se uma ação era R$ 50 e você ganhou R$ 1, isso é pouco. Agora, se você ganhou R$ 10, é um valor um pouco maior. Então, saber como funciona a rentabilidade vai te ajudar a avaliar os ativos quando você estiver escolhendo. A rentabilidade, ela mostra o quanto seu investimento rendeu em certo período. Você precisa fazer uma análise da rentabilidade, porque quando você traz para porcentagem, você consegue equiparar um ativo que você tem um valor muito grande investido e um que você tenha muito pouco, saber o quanto rendeu. O objetivo nosso é sempre ganhar dinheiro e perder menos. Fazendo essa análise da porcentagem, você consegue ter um comparativo entre os ativos para você tomar melhores decisões. Você consegue, além de você comparar com outros ativos, você consegue comparar com a inflação para saber o quanto que isso está te rendendo, se está sendo positivo, se está sendo negativo, se compensa ou não compensa. Isso pode ser um motivo decisório para você seguir no ativo, para você investir ou diversificar e colocar em outros ativos o seu dinheiro quando você for aportar. Um segundo indicador que é interessante você ficar de olho é a liquidez, principalmente para quem investe em renda fixa. Os ativos costumam ter, cada um tem suas peculiaridades. A ideia aqui não é falar sobre todos, tem vídeo aqui no canal. Se você quiser saber mais, você pode assinar Start Grana clicando no link que tem aqui na descrição. A liquidez, ela vai depender do tipo de ativo que você está investindo. Então, cada um vai ter uma liquidez diferente. Por exemplo, se você investir na bolsa, você vai ter liquidez de 2 dias. Se você comprar um tesouro, a sua liquidez vai ser só no fim do vencimento do título. Mas você pode vender antes. Alguns fundos que você compra de investimento, o dinheiro ele fica bloqueado durante o período que você está investindo. Então você não consegue resgatar. Além de você travar o seu resgate, você diminui a liquidez. A gente tem outros tipos de liquidez também, que envolve mais especificamente na bolsa de valores, ativos que têm um volume muito grande de venda e um volume muito baixo. Às vezes você comprou uma ação numa empresa pequena, ela tem um potencial de ganho muito grande, mas não tem ninguém no mercado comprar. A gente chama isso de um ativo de baixa liquidez. As empresas grandes tendem a ter maior liquidez. É mais fácil você se desfazer. É quase a mesma coisa que você comprar um ETF cripto que tem uma liquidez muito baixa. Poucas pessoas investem. Em momentos um pouco mais de volatilidade, talvez você não consiga se desfazer desse ativo. Então é importante você entender como funciona e os tipos de liquidez que você vai se deparar ao longo do tempo para você tomar a sua decisão no investimento. Alta liquidez, ela quer dizer que você vai ter um acesso rápido. Quando você se trata de reserva de emergência ou de um valor que você precisa utilizar ele conforme você precisa utilizar ele num curto prazo de tempo, você tem que buscar uma alta liquidez. Se você não buscar essa alta liquidez, você vai ficar com seu dinheiro travado, você não sabe quando que você vai ter o retorno do valor que você investiu, você pode precisar vender no prejuízo. Caso você opte para ir para renda variável, por exemplo, você tem que
ficar de olho aqui. E outro tipo de ativo que você pode ter é o de baixa liquidez, ele vai ficar travado por mais tempo. Como eu falei, alguns fundos podem exigir você tem um prazo de resgate de 180 dias, de 360, 720, e aí você não vai conseguir utilizar esse dinheiro. Então você precisa ter ciência da liquidez para você decidir qual tipo de ativo que você vai aportar. E para você saber isso, você tem que saber qual que é o teu objetivo. Se você tem um objetivo de longo prazo e pode deixar esse dinheiro lá parado, tudo bem. Agora, se você vai usar ele a curto prazo, é importantíssimo que você fique atento à liquidez. Um terceiro indicador, que esse aqui é um pouco mais, como que eu posso explicar? Ele é mais implícito. Por mais que você tenha alguns dados que mostrem que há um certo risco, pode acontecer que você tenha algum viés de afirmação, alguma ancoragem que vai te dizer que esse ativo não tenha risco. Porém, de senso comum dentro do mercado, nós sabemos que alguns ativos podem ter um pouco mais de risco. Só que tem que entender qual que é o comparativo que você está fazendo. Se a gente colocar na balança ações e fundo imobiliário, as ações têm uma volatilidade um pouco maior, então vai ter um risco um pouco maior. Se você colocar na balança ações e cripto, a cripto vai ter uma volatilidade muito maior. Se você colocar Bitcoin e alguma outra altcoin, o Bitcoin vai ter uma volatilidade melhor. Então depende muito da forma que você está fazendo esse comparativo. Às vezes, dentro do próprio setor, você pode pegar uma empresa grande no mercado e uma empresa menor no mercado que vai ter um risco maior. Você precisa entender e olhar como um todo o mercado para tentar fazer esse exercício de análise do que é o risco. Basicamente, você vai você vai ter uma amostra da probabilidade de perda. Quanto mais esse ativo for volátil, quanto mais esse ativo for desconhecido, tiver menos pessoas, tiver menos liquidez, não for tão conhecido, talvez esteja na bolsa, mas em recuperação judicial, alguma informação a gente sempre vai ter desse ativo que ele mostra pra gente que ele é de risco. Você tem que ficar com um pé atrás para investir. Você pode fazer dentro da nossa carteira, no método da Start Grana, nós temos uma porcentagem específica que a gente coloca em risco, mas tem que ser extremamente calculado. Por mais que exista uma discussão muito grande do que é risco, como eu citei aqui, tem pessoas que falam que a cripto é risco, tem pessoas que investem em cripto e acham que não é risco. Isso aqui é muito mais pessoal, é você entender qual que é o seu objetivo, o seu perfil dentro do mercado, para tentar imaginar o que é risco. Nós temos, claro, alguns indicativos mostrando, e isso a gente tem que ter atenção quando a gente compra. E uma regra básica, quanto maior o retorno prometido, maior o risco envolvido. Isso aqui é básico. Se você for fazer qualquer investimento, qualquer aporte, e a promessa de ganho é maior, a possibilidade de ganho, às vezes não é nem a promessa, só a possibilidade de ganho é maior, o risco ele vai ser maior também. Eu citei aqui o Bitcoin, a probabilidade de ganho do Bitcoin é muito maior, talvez, que você investir numa ação, mas o risco é muito maior. Precisa ficar de olho, e aí a gente entra no quarto indicador, que é a volatilidade. Volatilidade indica o quanto o investimento oscila. O que é oscilar? É ele ir para um pico muito alto e voltar de uma forma muito rápida. Então, ele faz esse movimento. Ele tem uma alta muito grande e ele tem uma queda muito grande. O melhor exemplo que a gente tem de volatilidade é o próprio Bitcoin. O Bitcoin ele chegou a 112, 115 mil dólares, ele voltou para 76, agora ele está 85. Ele varia muito. Ele chega a ter uma variação de 7, 8%, 10% nos dias de queda. Alguns dias de alta ele consegue. Nós temos outras criptos que elas variam 30, 40, 50% no mesmo dia. Quanto maior for o mercado que está inserido, nós temos uma chance de ter uma volatilidade maior. A cripto, nós temos o mundo inteiro aportando. Quando há uma notícia positiva ou quando há uma intenção positiva ou mesmo negativa, nós temos um volume de dinheiro muito maior. Esse volume de dinheiro, essa capacidade maior, ela vai ter uma volatilidade maior. Imagina que são 220 países do mundo, 24 horas, 7 dias por semana.
investindo em criptomoedas. Diferente da bolsa brasileira, por mais que nós tenhamos uma certa volatilidade, ela tende a ser muito menor do que cripto. Porém, sempre que nós vamos fazendo essa divisão, eu trouxe do mercado geral, mercado global. Agora, aqui. E aí nós viemos para um mercado menor, mercado brasileiro. Cada vez que a gente vai funilando, diminuindo, nós vamos encontrando certa volatilidade dentro desse mercado. Por exemplo, falando diretamente de ações, nós temos alguns mercados que têm uma volatilidade muito maior do que outros, alguns setores. Para dar exemplo aqui, o setor de varejo, ele tem uma volatilidade muito maior do que um setor bancário, porque o varejo, ele vai depender muito mais de uma especulação de mercado, de decisões políticas do que o banco. Apesar que o banco também ele sofre com isso, mas eles tendem a ser mais sólidos, as empresas de energia, as empresas de saúde, de saneamento, elas são muito mais sólidas. Então, quanto mais solidez, mais robustez a gente tem, a chance de ficar oscilando é menor, e isso diminui a volatilidade. Então, esse é um indicador que você tem que observar quando você vai começar a investir, para saber aonde você vai colocar os seus aportes. Talvez, se você estiver montando uma carteira cripto, você pode pôr na parte perene o Bitcoin, mas as altcoins você nunca vai colocar numa grande porcentagem da sua carteira. Por quê? Porque a volatilidade é muito alta. A não ser que você tenha a intenção de perder dinheiro. Se sua intenção for essa, aí tudo bem, você pode fazer. E a alta volatilidade exige mais controle emocional. Isso aqui é o que eu sempre debato e eu sempre coloco praticamente em todos os vídeos e quase todas as aulas dentro da Startgrana, eu falo sobre o controle emocional e todas as travas, toda a estrutura da montagem da nossa carteira de investimentos, ela é baseada em você ter uma menor volatilidade, uma menor oscilação, para que você não dependa tanto da sua parte emocional. Uma vez que você não tenha o seu controle muito bem formado, ou mesmo que você tenha, que é o meu caso, como eu estudo isso e eu convivo com isso, e eu tenho noção disso, eu tenho todas as travas, mas quando o mercado abre essas possibilidades, essas volatilidades muito grandes, eu sofro com isso também. Todo mundo acaba sofrendo. A diferença é que eu tenho alguns mecanismos e algumas travas que eu consigo agir. Porém, da mesma forma acontece que às vezes eu não tomo nenhuma ação. Recentemente, agora eu estou gravando esse vídeo na metade de abril. O mês passado, que foi o mês que veio a grande queda cripto, a minha carteira aí caiu uma boa quantidade, eu paralisei no mercado, eu travei. Por quê? Porque faz parte, isso acontece. Entre eu entrar e fazer alguma coisa errada ou parar e não fazer nada, naquele determinado momento eu escolhi não fazer nada, porque isso acaba fazendo parte da minha estratégia. Porque se eu fosse entrar e fazer alguma coisa, eu sabia que não estava emocionalmente bem. A emoção, ela funciona assim: se você está dentro da sua vida, principalmente no dia, aconteceu alguma coisa muito ruim no seu trabalho, uma coisa muito ruim na sua vida pessoal, no seu relacionamento, e você olhou o mercado em queda e precisou abrir seu home broker para tomar alguma decisão, a chance de você tomar alguma decisão errada que você vai se arrepender depois é muito grande. Seja para mais, seja para menos. O ideal é você não abrir sua carteira naquele dia. E é isso que eu faço quando eu estou emocionalmente volátil, digamos assim, que a gente consegue ter uma volatilidade dentro do nosso humor, porque nosso humor ele não é retilíneo e nem crescente, ele funciona igual um gráfico. A gente tem altos e a gente tem baixos. A tendência também, assim como um ativo, é que a longo prazo a gente evolua nesse comportamento. E é isso que a Start Grana a gente busca fazer, a gente busca trazer para quem está lá dentro. E aí, um quinto indicador, esse aqui é parecido com o primeiro, mas ele tem uma certa diferença, que é a rentabilidade real. Isso aqui é bastante discutido também, porque aí a gente entra em outras questões, podemos entrar numa questão econômica política. O que a gente comprava 5 anos atrás, hoje a gente gasta o dobro para comprar. Ou seja, em 5 anos nós tivemos um aumento de mais de 100%, a nossa inflação seria de 20% ao ano. Mas a inflação real, que é medida, que tem diversos indicadores para trazer uma informação oficial, é o IPCA. Então nós temos que nos basear no IPCA. E para você
analisar o seu rendimento para você saber se a longo prazo você está tendo um rendimento acima da inflação, você tem que descontar a inflação para você ter esse ganho real. Então você ganhou 10 e a inflação foi de 8, sobrou 2% real. É isso que a gente faz para fazer uma conta real. Claro que a matemática no papel é uma coisa, a matemática na vida real é outra. Isso aqui é uma discussão que eu já vi muitas pessoas falando: ah, mas esse rendimento não vale nada, não bate a inflação, não faz isso. Mas é melhor você ter um rendimento, no caso aqui, de 2% real, do que não ter. Ou mesmo que seja um pouco abaixo da inflação, é melhor você ter do que você não ter. E por isso que investir é importante, porque o nosso dinheiro, se não for investido, ao longo do tempo ele vai perdendo valor para a própria inflação. E para você dominar esses indicadores e investir com consciência, você pode, além de estudar em livros, estudar na internet, em outros locais, você consegue um atalho dentro da Startgrana. A gente ajuda você a conseguir entender e compreender como que funciona os investimentos, como que é a nossa metodologia, que ela é bastante simples. Nós fazemos travas dentro da sua carteira de investimentos, nós montamos a sua carteira de investimentos. Caso você queira, também temos consultoria para isso. Mas o ideal é que você aprenda a investir, aprenda a tomar as decisões e tenha ciência que existe isso, por mais que pareça básico e óbvio, tem muitas pessoas que acabam não se dando conta que está comprando um ativo, pega quase todo o seu valor que tem para aportar o seu patrimônio e coloca em 2 e 3 ações e depois vai ver que essa ação tinha muita volatilidade porque ela não olhou a carteira dela de uma forma geral antes de começar a investir. E muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Se quiser assinar a Startgrana, você pode clicar no QR Code que está aqui no canto. Eu tenho que apontar para lá, ó, no QR Code que está aqui no canto, ou no link da descrição e assinar a Startgrana. 96,2% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritos, então, para ajudar meu canal que está no início, não deixe de esquecer de clicar no botãozinho inscrever-se ali para ajudar. Nem que daqui 6 meses você se desinscreva, mas pelo menos ajuda a gente a divulgar nossos vídeos nesse início. Muito obrigado, valeu, tchau.